Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para os dias de hoje está em dois textos de Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Então saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. E o texto também em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, já iniciamos a nossa reflexão com uma pergunta. Após ouvir a Deus, para onde somos destinados? Para Nod ou para Lech Lechá? Qual desses destinos nossas atitudes estão nos encaminhando? A Bíblia, ela nos apresenta, muito embora em dias diferentes, mas ela nos conta a história de dois homens, duas saídas, dois destinos completamente diferentes. Caim saiu da presença de Deus por arrogância. Abrão saiu da presença de Deus por direção e ordem do próprio Eterno. Caim foi para Nod, terra de errantes. Abrão foi rumo a Canaã, terra da promessa. Caim saiu como consequência do pecado. Abrão já saiu como resposta à sua fé. Abrão, meus irmãos, Abrão, que depois seria chamado de Abraão, ouviu a ordem de Deus, Lech Lechá. Não era fuga, era chamado. E aqui vamos expor 4 lições extraídas do texto que diferenciam os nossos destinos. A primeira lição é que nem toda saída é perdição, mas toda despedida revela onde está o nosso coração. E a pergunta que eu falo, a pergunta que nós compartilhamos aqui é: onde tem estado o nosso coração? Caim saiu porque rejeitou a correção de Deus. Abrão saiu porque creu na promessa. O problema não é sair. O problema não é sair do lugar de origem, o lugar de onde estamos. O problema é sair da presença de Deus. A pergunta que nos fazemos aqui é: onde está nos levando? Para onde estamos nos movendo? Por rebeldia ou por obediência? A segunda lição que fazemos aqui e que compartilhamos é que Nod é consequência, Canaã é promessa. Nod significa errância, Canaã representa promessa, propósito e direção. Caim foi guiado pelo orgulho. Abraão foi guiado pela sua fé. Quando nossas atitudes elas são marcadas por inveja, desobediência e endurecimento, certamente caminhamos para Nod espiritual, lugar de errantes. Mas quando as nossas atitudes são marcadas e direcionadas pela fé, renúncia e obediência, com certeza, certamente caminhamos para a direção de Deus, para a terra da promessa. E a pergunta que nos fazemos aqui é: quais tipos de qualidades e sentimentos têm dominado o nosso coração? E a terceira lição que vamos compartilhar é que Deus não envia ninguém a Nod sem antes os advertir. Antes do exílio, Deus advertiu Caim: o pecado jaz à porta, mas sobre ele deve dominar. Nod, meus irmãos, Nod não começa no ato. Nod, ela começa na negligência da palavra, quando não temos mais zelo pela palavra de Deus. E é o que nos mantém na rota da promessa, é o zelo. Será que temos tido zelo pela palavra? E a quarta lição que compartilhamos aqui é que nossas atitudes determinam o nosso destino espiritual. Caim perdeu a presença de Deus. Abraão ganhou a aliança. Caim construiu uma cidade para tentar preencher o vazio. Abraão construiu altares para manter comunhão. Há uma diferença grande.
há uma diferença enorme entre construir cidades e erguer altares. Que possamos erguer a Deus mais altares do que construir cidades para o nosso nome. E quando aplicamos o texto para o dia de hoje, a pergunta não é apenas histórica, a pergunta é pessoal. Para onde nossas atitudes têm nos conduzido? Para a noite espiritual ou para longe da intimidade com Deus? Para a frieza espiritual ou para Canaã? Canaã, meus irmãos, representa a presença de Deus. Canaã representa a promessa. Canaã representa o propósito. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a nossa maior promessa. Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos chamou para uma vida abundante, não para uma vida errante. Ele nos conduz à reconciliação e não ao exílio. E a pergunta final é: se hoje Deus olhasse para as nossas atitudes, Ele nos diria: você está indo para a Nod ou você estaria ouvindo de Deus, Lech Lechá, vá para a terra da promessa? As nossas atitudes determinam o território espiritual que habitaremos no futuro e, consequentemente, para onde passaremos a nossa eternidade. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Que guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz, e que possamos todos ouvir de Deus, Lech Lechá. Amém? Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.